E aí, meus amigos e minhas amigas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, nossa aulinha hoje, ela é curta, no entanto, ela é extremamente importante. Nós vamos trabalhar uma revisão para a primeira avaliação de vocês. Vale lembrar que antes da paralisação das aulas, nós fizemos algumas revisões, né? Revisão para o simulado, né? E revisão para essa primeira avaliação nós fizemos, né? Então, hoje essa videoaula é mais um bate-papo do que exatamente uma aula. Nós vamos relembrar alguns pontos positivos, até porque não tem como trabalhar tudo, né? E aquilo que eu acho importante para vocês estudarem para a prova de vocês. Então vamos lá. Revisão da primeira avaliação. O conteúdo para essa prova de vocês é o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, né? O Brasil no Mundo e a formação e ocupação do território brasileiro, tá bom? Então, assim, desses dois capítulos, eu vou tirar alguns pontos que eu acho extremamente importantes. Isso não significa que você não tenha que estudar exatamente apenas esses dois pontos, esses pontos que eu vou colocar. Quais são esses pontos? Né? Esses pontos são, primeiro, a formação do território brasileiro e as atividades econômicas, os fusos horários do Brasil, localização do Brasil no mundo, importância da regionalização e as regionalizações do Brasil. Vejam, não vai, por exemplo, ali as regionalizações do Brasil, não tem como trabalhar todas. Então eu vou pontuar uma ou outra, tá bom? E assim sucessivamente para alguns pontos dessa revisão. Primeiro, vamos lá. Aqui na formação do território brasileiro versus atividades econômicas, vocês sabem que o Brasil ele foi ocupado primeiramente ali pelo Nordeste, surgiu a primeira atividade econômica, açucareira. Na nossa região amazônica, vocês sabem que a atividade econômica principal durante esse período do Brasil colônia, nós tivemos as drogas do sertão, né? E ali na região nordeste, que a gente conhece hoje, nós tivemos a implantação da cana de açúcar, né? Então, assim, as atividades econômicas que existiram no território brasileiro elas foram extremamente importantes para a ocupação do território, né? Para que o português pudesse ocupar o território de forma eficaz. E aí as atividades econômicas elas têm um papel extremamente importante. Vale ressaltar que através dessas atividades econômicas surgem as primeiras cidades, né? Então é bom vocês diferenciarem, por exemplo, da região norte, da região nordeste, da região amazônica para a região nordeste, por exemplo, né? Mais recente, que eu falo para vocês aí de século 18, 19, nós temos atividade cafeira na região sudeste, tudo bem? Então, assim, a atividade econômica ela vai estar diretamente ligada à formação e ocupação do território. Tudo bem, meus amiguinhos? Então, assim, esse é um ponto importante. Então, lembre-se de estudar este ponto específico. Fusos horários do Brasil. Vocês sabem, né, e a gente estudou isso, bateu muito, vocês participaram de exercícios no quadro. O Brasil ele possui quantos fusos horários? 4 fusos horários, né? Em relação a Greenwich, vamos lá. Os 4 fusos horários em relação a Greenwich, como nós estamos na porção ocidental de Greenwich, nós estamos atrasados em relação a Greenwich, em Londres, né? Quantas horas? Nós temos 4 fusos horários, menos 5 horas, menos 4 horas, menos 3 horas e menos 2 horas. Prestem atenção quando a questão falar em fuso horário de Brasília, né? Brasília está no fuso horário menos 3, tá bom? Então, se uma pessoa viajar de um local para outro, preste bastante atenção no comando da questão, por exemplo, tudo bem? Então, não percam uma questão pela falta de atenção, né? Bom, vocês sabem que o Brasil ele está inserido em 2 zonas
né, térmicas, que é a temperada e a tropical. Tudo bem? A temperada, a maior parte do território nacional, ela está na zona temperada, na zona tropical, e a menor parte do Brasil, apenas 4 estados, todos do sul e São Paulo, né, fazem parte, um pedacinho ali de São Paulo, lá no finalzinho de São Paulo, na região sul de São Paulo, e praticamente todos os estados da região sul estão na zona temperada. Tudo bem? Então não esqueçam desse pontinho, né? Como você sabe, o Brasil ele é um dos maiores países do mundo, né? Está entre os 5 em extensão territorial, né? Então é importante vocês terem essa noção. O Brasil, a localização do Brasil no mundo. Vocês sabem que o Brasil ele está completamente no hemisfério sul? Não. Um pedaço do Brasil está no hemisfério norte ali. Lembre da linha do Equador, que corta o planeta em porção norte e porção sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem? Então, preste bastante atenção nesse tipo de questão. O Brasil ele tem um território de 8.515.759 km², território nacional. Lembrem-se com os países que o Brasil não faz fronteira. Quais são? 2. Vão lá, estudem que vocês vão achar. Né? Então, na América do Sul, essa dimensão territorial do Brasil, por conta dessa dimensão territorial do Brasil, nós ocupamos cerca de 49% da América do Sul. Tudo bem? Então não esqueçam dessa informação. Tá ok? Bom, vamos continuar falando aqui dessa importância de regionalização. Por que é importante regionalizar? Poxa, nós batemos isso na tecla bastante. É importante regionalizar, ou seja, dividir em partes, né, determinado território, região, porque é mais fácil de gerir, é mais fácil de planejar. Você consegue otimizar recursos. Se, por exemplo, o governo federal, enfim, que governam o Brasil ou determinada região, dispõe de determinado recurso, alguns milhões, bilhões de reais. Então tem que investir em criação de emprego, em indústria, em casas. Então, para você investir corretamente, para que não falte em lugar e tenha no outro, enfim, é bom regionalizar para planejar, para executar planos, né? Então é importante regionalizar por isso. Então o Brasil, ao longo de sua história, ele passou por diversas regionalizações, né? Então vale lembrar, por exemplo, ali na página de number 11, 10, aqui na página 10, página 11, né, vocês têm algumas regionalizações, né, que foram passadas ao longo do tempo, né, foram passadas. Né, então, no entanto, eu quero chamar a atenção de vocês para a regionalização proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Né, ele propõe em 1967 essa regionalização, em que ele divide o Brasil em 3 regiões. Né? Quais são as 3 regiões? Amazônia, Nordeste, Centro, Sul. Quais são os critérios que ele utilizou? Né? Ele respeita, por exemplo, ele respeita os limites entre os estados? Não, não respeita. Né? Ele respeita, por exemplo, um dos critérios, a questão ambiental, né? Características de fauna, flora, características naturais, por exemplo. Tudo bem? Tem outras características aí, vocês vão ler aqui na página de número 13 e vocês vão conseguir entender melhor, tá bom? Vamos lá. Nós temos hoje a regionalização atual do Brasil, que o Brasil hoje é dividido em 5 regiões. Quais são essas 5 regiões? Tu tem o Norte, tu tem o Nordeste, tu tem o Sudeste, tem o Sul e o Centro-Oeste.
Tudo bem? Essa é a divisão atual do Brasil. Pode mudar? Talvez, não sei. Tá bom? Vamos continuando nossa revisão. Importância. Certo. Formação e ocupação do território brasileiro. Não se esqueçam de ler aqui na página 20 do livro de vocês a importância do Tratado de Tordesilhas. Né? Lembram que a gente falou sobre isso na aula, que o Tratado de Tordesilhas é extremamente importante para aquela construção de território, unidade territorial do Brasil, tudo bem? Se lembram que um pedaço era de espanhóis e outro pedaço era de portugueses. Então o Tratado de Tordesilhas ele traz isso bem claro, né? No entanto, vocês sabem que os portugueses não obedeceram muito essa divisão territorial, né? Tanto que eles ocuparam boa parte daquilo que seria o território espanhol, né? Então, preste bastante atenção nisso. Lembrem das capitanias hereditárias, tudo bem? Foram uma das primeiras formas efetivas de ocupação do território pelos portugueses, né? Divisão de terra, distribuição de terra para que pessoas pudessem morar aqui. Não esqueçam. Tudo bem, meus amiguinhos? Bora ver se tem mais alguma coisa que a gente possa lembrar aqui. Aparentemente não. Esses são os principais pontos, né, que eu acho. Vai cair só isso, Rafael? Não, não vai cair só isso. Mas são os principais pontos. Estudem o simulado de vocês também. Tudo bem? Porque aí vocês vão conseguir desenvolver melhor a prova de vocês. Então, assim, eu desejo boa prova para vocês. Caprichem, tirem 10. É uma oportunidade muito boa para tirar 10. Tá bom? Então, a gente se vê assim que isso tudo passar. Vai passar, uma hora passa. E eu espero vê-los o quanto antes, tá bom? Um grande abraço para vocês. Cuidem-se. Cuidem-se dos pais de vocês, dos familiares de vocês. Tudo bem? E fiquem em casa, não precisam sair. Um grande abraço. Até mais.